Bem-vindo, pessoal. Boa noite, tudo bom? Bem-vindo a essa série de conteúdos sobre engenharia aplicada à indústria. Meu nome é Vinícius, eu sou consultor em engenharia de produto e eu estou aqui com o Eric. Eric, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Cabral de Souza. Como o Vinícius me conhece já das redes sociais, @eng.ericsouza lá no Instagram, eu crio conteúdos, né? Dou aulas aí sobre projetos mecânicos e eu já tenho bastante experiência aí na área de projetos, acho que por isso que o Vinícius me convidou também para participar aí do podcast. Eu estudei, fiz um técnico em eletromecânica lá no início, ainda quando era bem jovem, e aí o técnico em eletromecânica, né, me buscou assim para essa área mais técnica, área de engenharia, e aí eu fiz engenharia mecânica, fiz MBA em gestão de projetos, e eu trabalho há muito tempo com projeto mecânico, né, então eu vim aqui mais para agregar aí a todo o conteúdo que o Vinícius vai passar para vocês, para a gente saber aí sobre automação de projetos mecânicos, né, sobre os projetos, como que são os passos para uma automatização de projetos, diferença entre projetos padronizados, projetos especiais. Vamos fazer uma conversa boa aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Show, maravilha. Cara, onde é que tu fez o técnico em eletromecânica? Fez o Senai? Cara, eu fiz o técnico em eletromecânica no Frederico Schmidt, ali em São Leopoldo. Então, na época eu morava na cidade de Esteio, aqui no Rio Grande do Sul, e o Frederico Schmidt é na cidade de São Leopoldo. Então, eu pegava o trem aí, ele fazia o ensino médio e técnico junto, né? No Frederico Schmidt, eram 4 anos. E aí, no 4º ano, que era somente técnico, finalizava o ensino médio e ficava só o técnico no 4º ano, eu já comecei a cursar engenharia. Então, eu fazia o técnico de manhã, a engenharia de noite e um estágio de tarde. Então, cara, eu pegava o trem de manhã, fazia o técnico, aí voltava de trem, ia com uma lotação até o meu primeiro estágio, fazia o estágio, pegava a lotação até em casa para pegar os materiais da faculdade, pegava o trem circular lá para Unicinos, daí eu fiz a faculdade na Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ali em São Leopoldo. Sim. Fazia a faculdade, depois retornava para casa. Aí foi um bom período aí, né? Depois comecei a atuar como desenhista mecânico, projetista mecânico e fui indo por todas as funções. Mas agora, com certeza, tu começou a atuar já direto como desenhista mecânico quando tu entrou na indústria, justamente porque quando tu estava estudando, tu já estagiava. Sim, quando eu finalizei o técnico ali, né? Eu comecei a fazer a faculdade, mas já tive que entrar para fazer o estágio do técnico para concluir. Então, eu entrei como técnico trabalhando no setor de metrologia da empresa. Então, o que eu fazia? Eu media as peças que tinha que liberar para a fábrica. E aí eu trabalhava nessa função de medir as peças. Eu lembro que na primeira semana, cara, eu andei por toda a fábrica de joelho raspando as tintas, as faixas, né, vermelhas, amarelas e verdes, que demarcavam ali a posição das peças. Mas aí eu fiquei 3 meses nesse setor de metrologia, aí o pessoal já começou a me conhecer, sabia que eu estava fazendo engenharia, que eu já sabia mexer no SolidWorks, no AutoCAD, porque eu mesmo, de forma autodidata, já fui, né, mexendo nos softwares que eu gostaria de trabalhar com aquilo. E aí 3 meses depois eu já subi para engenharia, né, como estágio daí de engenharia dentro dessa empresa aí, que era a empresa Coester. Mas, aproveitar que tu tá perguntando de mim, eu vou perguntar de ti também. Como que tu começou nessa área, né? Tu começou a estudar com o quê? Contar aí também para nós, né, teus conhecimentos. Cara, eu fiz... eu gostaria de ter feito técnico, confesso, né? Eu gostaria depois de me formar no ensino médio e saber o que era o técnico, eu pensei, puxa vida, eu podia ter aproveitado mais, né? Mas, enfim. Fiz o ensino fundamental, fiz médio, entrei na engenharia mecânica porque eu tinha uma aptidão bastante grande por exatos, né? Sempre gostava muito de física, principalmente, né? E aí, dentro da física, a engenharia mecânica acaba sendo o destino inevitável. E aí, na engenharia mecânica, eu comecei a trabalhar muito com elementos de máquinas e com mecânica dos sólidos. Gostava muito de sólidos. Yeah. E aí... Bom, eu entendia que não era só de projeto e da parte mecânica de estudo teórico, né, que se vivia. E aí um amigo do meu pai disse para ele, cara, o Vinícius precisa ir trabalhar imediatamente, porque na faculdade é o mundinho perfeito. O que é o mundinho perfeito? É o cara estuda muito o conteúdo, vai na prova, 10. E aí na vida real, tu estuda o que tu precisa para fazer, te prepara, consegue aquilo, quando tu vai fazer, dá algum problema. Isso é algo que eu comento bastante até, que a prática ela é fundamental, principalmente na nossa profissão, né?
E, cara, as faculdades, por mais que tentem, elas não conseguem passar esse conhecimento prático que a gente tem na vivência no dia a dia trabalhando na área. Exato. Então, é como tu aprender uma arte marcial, aí, um judô, um jiu-jitsu, e aprender só a teoria e não fazer a prática. Vai chegar na luta lá, tu vai perder. E a mesma coisa é, né, na engenharia, na área de projetos mecânicos. Então, tu pode fazer engenharia, tu vai aprender muito conhecimento teórico ali, mas se tu não tiver alguns conhecimentos práticos de quem está atuando na área, saber realmente os passos para desenvolver os projetos, aplicação prática dos materiais, processo de fabricação, entre alguns conhecimentos que são necessários para atuar na área, o cara vai tentar começar a atuar e não vai conseguir. E isso em qualquer área da engenharia, né? Então, eu sempre falo, o cara que é estudante de engenharia, não esperar se formar para daí buscar uma vaga no mercado de trabalho. Aliás, se fizer isso, ou ele não vai conseguir essa vaga. Não vai conseguir a vaga, ou vai ter um salário muito baixo porque está iniciando. Então, durante a faculdade, já busca o conhecimento prático necessário, começa a atuar na área e ao longo da universidade, né, tu já trabalhando, tu vai aumentando a tua experiência, vai aumentando o teu salário. Exato. Aí, quando te forma um profissional experiente, um cara requisitado pelo mercado. Não forma só um estudante recém-formado. Já é um profissional. Então, a cabeça do estudante não pode ser de estudante. Tu é um futuro engenheiro, tu tem que ser um engenheiro em formação, né? Tu não é um futuro engenheiro, tu é um engenheiro em formação. Quando te formar vai ser um guri com diploma. Então, o guri com diploma. Para virar engenheiro vai demorar um pouco mais. É isso aí. E tem dois tipos de conhecimento, que é uma coisa que eu aprendi, tem dois tipos de conhecimento. Tem um conhecimento explícito, que é aquilo que eu pego e coloco num quadro. E tem o conhecimento tácito, que só fazendo para aprender. Isso se resume a qualquer tipo de ensino, certo? Qualquer tipo de técnica. Exato. Então, é necessário. Então, enfim, trabalhei na Steel, ferramentas motorizadas, e, aprendi lá, os caras são benchmark lá em sistemas de produção enxuta, certo? Sim. São muito, muito bons. Então, foi a minha primeira grande vivência em indústria, né? Eu já tinha trabalhado em indústrias menores antes, tinha feito a parte de engenharia de produto, aprendi o SolidWorks também, de forma também... peguei ali licença de estudante e fui metendo bala, porque eu vi que tinha uns projetos. Eu cheguei a trabalhar lá no Lamef, quando eu estava na Works. Então, eles usavam lá o SolidWorks também. Legal. Então, entrei lá e já sabia mexer um pouco, já fui pegando a prática, mas lá que eu aprendi elementos finitos, enfim, né? Eu costumo dizer que esses conhecimentos, né, para quem é da área de engenharia, quem é da área de indústria, esses conhecimentos da área de projetos, cara, eles melhoram a situação do profissional, seja qual for a área de atuação dele. Então, o cara que trabalha na área de processos, se ele tem conhecimentos de projeto mecânico, vai ajudar na carreira dele. Muito. Se o cara que trabalha com manutenção, se ele tem conhecimentos de projeto para poder fazer uma engenharia reversa de uma peça que estragou e aí a máquina lá da Alemanha vai demorar 30 dias para chegar a peça, se ele puder fazer a engenharia reversa, que é ir lá medir a peça, passar, né, pro computador, fazer um detalhamento de fabricação, o cara ganha tempo. Deu algum problema na obra, numa montagem, o cara saber fazer um projeto de adequação ali, cara, ele vai para outro patamar. Né? Semana passada eu tive um case, tá? Semana passada teve um cara numa indústria que eu faço consultoria, que ele pegou e eles estavam sem um carretelzinho para linha de uma máquina de costura, e era uma máquina de costura alemã. E aí eles estavam sem, aí eles foram olhar quanto é que custava o carretelzinho de metal. Custava mais de R$80. Meu Deus. Aí ele olhou, não, beleza. Pegou o carretelzinho, tinha uma impressora 3D, né? Pegou o carretelzinho, pegou um paquímetro, começou a medir, tá, abriu o Fusion ali, fez rapidinho, começou a imprimir, fez as contas, quanto é que saiu. Eu não vou comprar isso aqui nunca mais. Vamos ver quanto é que vai durar. Cara, eu fiz uma live essa semana, né, sobre a impressão 3D e a utilização da impressão 3D, tanto no dia a dia quanto nos projetos mecânicos. Eu acho que eu vi com o Will, né? Isso, com o Will. Eu comprei uma impressora 3D, né? O meu pai está se aposentando e aí eu já fazia tempo que a gente queria, né? Ter uma impressora 3D para fazer algumas coisas assim para nós e para fora também. E aí esse ano eu comecei a trabalhar na empresa TMSA, depois eu conto um pouco mais da minha trajetória, né? Mas eu comecei a trabalhar na empresa TMSA e aí eu estou desenvolvendo projetos padronizados, que nós vamos falar sobre isso também. E aí eu já fiz a impressão 3D de um desses projetos para ser um protótipo, né? Então a impressão 3D ela serve para isso também, não só para peças para a gente utilizar, mas também para protótipos, para mostrar para o cliente, para mostrar, né, para os gestores da empresa, quando está criando algo novo, já ter algo material ali é muito bacana também. Mostrar uma foto. Quem fez engenharia, olha uma foto, olha um 2D
e consegue usar um pouco do raciocínio abstrato para entender rapidamente ali como é que é. Agora, fazer uma outra pessoa entender. Exato, uma pessoa mostrar que é de uma fora foto, da engenharia. mostrar uma foto e pegar um produto e falar assim, ó, vai ser assim. Não tem outra forma de entender rapidamente, certo? É bem diferente. Tu tem um produto material ali, né? Exato. E isso, o 3D também já facilita muito em relação ao 2D, né? Que antigamente a gente tinha só desenhos em 2D. Isso. O cara que é técnico, o cara que é da engenharia, eu olho para um desenho em 2D, eu já vejo ele pronto, eu já sei como é que a máquina vai ser funcionando. Eu olhando ali o 2D, está bem detalhado. Agora, a pessoa que é de fora necessita, né, de uma vista 3D, de um isométrico, para conseguir enxergar todos os detalhes. Isso, claro, o profissional vai pegando com a prática ao longo do tempo. Mas, hoje em dia, é fundamental, né? Tu ter os modelos 3D de máquinas, de equipamentos para poder mostrar para o cliente. Cara, aí é o seguinte, uma história legal. Eu saí da engenharia, fui fazer uma especialização e tinha um professor, e o professor ele perguntou para uma turma cheia de engenheiros o que era engenharia. E ninguém conseguiu responder de forma assertiva. Por que eu digo isso? Porque o que tu acha que é a reação automática de um monte de engenheiro quando pergunta o que é engenharia? O que o engenheiro faz? É difícil responder porque tudo na engenharia depende, né? Então, tudo na engenharia depende. Então, o cara pergunta, às vezes, essa viga aqui, ela é suficiente? Depende, né? Então, depende de vários fatores, né? Então, também, o que é engenharia, né? Quer que eu responda na minha cabeça? Não, o que é engenharia? O que os caras falaram? Eles falaram, o engenheiro resolve problemas. Boa. Aí, o professor perguntou assim, não é muita prepotência dizer que as outras profissões não resolvem problemas por eliminação da resposta de vocês? Aí eu disse, como assim? Mas então o que faz mesmo, na verdade? Aí ele perguntou assim, me diz uma coisa, se eu quero projetar uma máquina, eu preciso de um engenheiro? O cara falou, não, posso ter um projetista mecânico. Tá, se eu não tiver projetista mecânica, posso chamar um físico para fazer uma máquina? Pode. Como é que vai ser essa máquina que o físico vai fazer? Não vai ser funcional, não vai conseguir ser fabricada, né? Então, o engenheiro sabe desenvolver um projeto que seja possível de ser fabricado, né? Exato. Não só possível, porque de uma certa forma até alguma coisa do físico ele conhece um pouco de processo de fabricação, um pouco, né? Mas conhece um pouco, ou seja, ele vai atender o que o cara quer da máquina, mas não vai atender custo, não vai atender agilidade, não vai atender flexibilidade, vai inventar uma traquitana, o físico, que aquilo ali não vai ser rentável nunca. E ele disse, e preciso que vocês entendam que é isso que o engenheiro faz. O engenheiro é o profissional que constrói a ponte entre a ciência e a economia. Então ele faz o negócio dar dinheiro. Eu vou fazer uma citação agora, então, do Joseph Stiglitz, que o cara que fez o livro Projetos de Engenharia Mecânica. Bíblia? É, um livro vermelho, assim, botar aqui aparecer na tela aqui para vocês. Então, o Stiglitz, ele diz no livro dele, Projetos de Engenharia Mecânica, que a ciência explica o que é. A engenharia cria o que nunca foi, cria o que não existe. Então, a gente utiliza de materiais existentes, né, de coisas existentes, para combinar essas coisas existentes através de um projeto e criar coisas que ainda não existem. Isso. Como fez o Elon Musk, fez o foguete da ré agora, né? Isso, então, exato. Coisas existentes e a gente cria a partir de coisas existentes algo que ainda não existe, né? Exato. Tudo isso pensando em resultado financeiro. Isso. Porque se uma coisa não se pagar, ela não merece ser feita, certo? Eu sempre julgo assim, que os projetos, eles partem ou de um problema a ser resolvido ou de uma melhoria. Isso. Então, e esse problema a ser resolvido, entenda problema como realmente algo a ser resolvido, não um problema ruim. Às vezes é um problema bom. Eu estou com uma produção ali X, eu quero aumentar a minha produção. Isso é um problema a ser resolvido. Segundo o Falcone, resolver um problema é atingir uma meta. É a mesma coisa. Então é isso, o projeto ele vem de um problema a ser resolvido ou é uma melhoria de algo existente. Então, por isso que eu digo, às vezes a pessoa pergunta para mim, Eric, mas eu não tenho que ser criativo para desenvolver projetos, eu não sou uma pessoa tão criativa assim. Isso é um mito? É um mito, porque assim, a criatividade, eu sempre falo que é a imaginação voltada para a solução de problemas. E a imaginação
ela é inata da espécie humana, né? Qualquer um que tem criança na família e sabe o quanto as crianças têm imaginação fértil. E claro, ao longo do tempo, até mesmo pelas escolas, pelo nosso sistema de educação atual, a gente vai sendo colocado em caixinhas e vai diminuindo um pouco a utilização da nossa imaginação para resolver problemas. Com certeza. Porque as perguntas, elas só têm uma resposta. Tu vai fazer um vestibular, vai fazer o Enem, agora só tem uma resposta certa. Só que na vida real, quando tu vai trabalhar, não existe apenas uma resposta. Uma gama sempre tem respostas. possíveis alternativas, né? Então, vai fazer um projeto lá, né, digamos, uma resposta ali de algo da engenharia, tem uma viga com uma carga, ele vai te perguntar ali qual vai ser a flexão daquela viga. Mas ele não te dá a oportunidade de colocar um outro pilar, de alterar o perfil. Então, tu tem várias possibilidades de resolver aquele problema, mas não tem cheio de premissas, ou seja, eles encurtam um monte o teu espaço amostral de respostas para que tu chegue na resposta que o cara quer que tu dê. Exato. E aí, quando tu vai para a vida real, tu não tem esse mundo perfeito na volta. Tu tem milhares de variáveis e aí tu tem que... Te vira nos 30. Tu tem que te virar nos 30. E é por isso que eu falo que o projeto, ele começa como um quebra-cabeça, né? Como é que tu vai começar um projeto do zero se tu não tem as variáveis, não tem as informações? Então, aí que eu começo a fazer, né? Eu ensino a minha metodologia a partir disso. Por isso que existe a tua metodologia, existe um processo. Isso. Agora, isso que tu falou, eu lembro do Fábrica. Deixa eu aproveitar. Projetista, dom é um mito. É um mito. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Exato. Certo? Exatamente. Aproveitar que tu falou do Fábrica, vou te dar um presente aqui. Para quem não sabe, o Vinícius foi aluno da primeira turma do Fábrica de Projetistas. Hoje me convidou aí para o podcast, então eu trouxe aí o nosso manto do projetista. Obrigado. Do Vinícius. Obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, imagina. Então, exatamente, quando tu treina, né, uma metodologia para fazer qualquer coisa que tu queira, tu realmente aprende a fazer aquilo e aí tu cria o teu dom, né? Cara, para eu gravar na frente de uma câmera, as primeiras vezes eu travava, eu não conseguia. E ao longo do tempo de tanto repetir, o cara vai ficando melhor. Tem muito a melhorar ainda, mas a gente vai melhorando, né? E a mesma coisa no desenvolvimento do projeto. A minha filha, quando nasceu, foi a primeira filha, ela tem 7 anos, né? E aí, cara, eu conto até no meu evento lá que o médico cortou o cordão umbilical e me entregou, ela assim falou, abre os braços, e é aquela coisinha pequena e tu não sabe nem como pegar, né? Então, as primeiras vezes que a gente vai fazer algo é difícil, mas a mesma coisa no projeto, depois que tu aprende as fases de um projeto, que tem um passo a passo para fazer, vai vendo que as coisas se tornam mais fáceis. Maravilha. Tornam mais fáceis, não só porque tu pratica, mas também torna mais fácil, sabe por quê? Porque existe um processo. Exato. Se eu tenho que descobrir as coisas no tato, aí eu posso acabar tendo qualquer destino possível. Mas é por isso que eu sou muito partidário de se ter um modelo unificado de desenvolvimento de produtos. E é o que tu oferece no Fábrica. Tu diz, primeiro tem lá o diagnóstico, depois tem o pré-projeto, depois tem o projeto executivo, depois tem validação e a entrega. Isso é entrega. Para um projeto, para empresas, sei lá, empresas de grande porte, eles vão um pouco mais além disso aqui no processo de desenvolvimento de produtos, porque eles já pensam aí na obsolescência, né? Porque tem a parte da produção, né? A engenharia de manufatura, a obsolescência, phase in, phase out, lá, enfim, mas enfim, só porque eles lidam com ciclos muito longos. Eu entrego os passos do desenvolvimento do projeto para o projetista, né? Isso aí. Exato. E aí, quando tu tem uma empresa que tu vai fabricar também, claro, aí tem toda a parte de engenharia de manufatura em si, mas ter um método guiado é fundamental. Porque o Goldratt da Meta, o Goldratt, ele disse, diga-me como me medes, eu te direi como me comportarei. Exato. Certo? Então, se eu tenho um passo a passo para eu seguir, eu consigo performar bem. Senão, eu vou no aleatório. E é para isso que existem os indicadores, né, dentro das empresas. Claro. Se eu tenho uma empresa, eu quero que os meus colaboradores performem de tal forma, eu coloco um indicador que vai medir a performance, né, daquilo que eu quero que mais seja performado, melhor. E aí eu tenho indicadores que vão me dizer se aquilo está melhorando ou não. Agora, dependendo dos indicadores que eu coloco para medir,
muda o comportamento da pessoa, né? Vamos tentar usar assim um exemplo bem específico assim para o pessoal entender. Se eu sou medido, um pedreiro, contratei um pedreiro para trabalhar lá em casa. Se eu vou medir pela quantidade de metro quadrado que ele fez no dia, né, ele vai querer me entregar mais metro quadrado. Se eu for medir pelo número de horas que ele está trabalhando, ele vai trabalhar mais horas, mas não quer dizer que vai entregar a mesma quantidade de metro quadrado. Então, conforme o indicador, né, conforme a pessoa vai atuar. E felizmente ou infelizmente tem a recíproca dessa frase, né? Diga-me como me medes, eu te direi como me comportarei. Me meça de uma forma doida, não reclame do meu comportamento doido. Certo? Os indicadores eles precisam fazer sentido. Certo, é isso aí. Muitas vezes não fazem. Exato. Então, comecei a trabalhar na parte de engenharia de produto e descobri, depois de entrar na parte de engenharia, descobri depois que não era só CAD, né, cara? Não era só CAD. E, inclusive, nos clientes que eu trabalhava, eles tinham uma ferramenta de CAD, uma ferramenta dedicada para elementos finitos e outra ferramenta para o CAM. E aí, o que acontecia? Mexia no CAD, tinha que refazer o elementos finitos e tinha que refazer o CAM. E aí eu descobri, existem categorias diferentes de software, né? Tem software que o cara quer só o CAD, só o CAM, só o CAI, e tem softwares que abrangem tudo. Só para explicar, para quem não é da área ainda, para quem está iniciando na área, favor. O CAD é Computer Aided Design, que é o computador auxiliando o desenho, né? Então são aqueles softwares de criação de esboço, modelo 3D, detalhamento de fabricação. O CAM é Computer Aided Manufacturing, que é o computador auxiliando a manufatura, auxiliando a fabricação, né? Então, são aqueles softwares ali que vão comunicar, vão pegar o 3D e vão jogar diretamente para a máquina para fazer a fabricação. E softwares de CAE, que é Computer Aided Engineering, que é o computador auxiliando a engenharia. É os softwares que a gente utiliza a análise de elementos finitos para validar um projeto, verificar uma deformação máxima, uma tensão máxima. Existem softwares que têm tudo isso integrado, porém, tem softwares que são muito melhor no CAI, tem softwares que são muito melhor aqui no CAD, e aí quase sempre as empresas utilizam um, né, para fazer o CAD e outro para fazer o CAI. Isso, exato. E é importante quem está fazendo uma parte entender o processo como um todo. E entender que eu preciso fazer aqui, e no meu processo de desenvolvimento de produtos eu vou ter ali um gate, que o gate do inglês é um portão, certo? Então se eu atendi os requisitos para passar por esse portão, daqui para frente eu já entreguei para a próxima etapa e aí não é mais comigo o problema, certo? Então, descobrir esse modelo unificado e isso é importantíssimo para que as pessoas consigam se guiar, né, no trabalho de engenharia. Exatamente. Bem, e aí, ao trabalhar junto com o CAD, eu descobri que tinham algumas coisas que daria para fazer ali que eu não precisasse fazer de forma tão manual. Porque eu me sentia, às vezes, como um robozinho, entendeu? Cara, isso é fundamental, porque é daí que surgem as grandes inovações, né? Quando tu enxerga que tu pode melhorar aquele processo, que tu pode agilizar aquele processo, ou às vezes eliminar um processo, então é daí que surgem as grandes inovações. Porque quando tu cria um processo, tu melhora um processo, tu consegue fazer ele de forma mais rápida, e aí tu consegue fazer isso em escala, fazer para ti, fazer para uma outra pessoa, fazer para uma outra empresa, e agora surgem as grandes ideias, as grandes inovações, né? E o bom é que eu descobri que também os programas eles oferecem plataformas para que isso possa ser feito. Então eu tinha umas vontades assim ou habilidades que não é muito comum ter essas habilidades na mesma pessoa, porque geralmente quem gosta de programar não é muito fã de projetar e de engenharia, e a recíproca é verdadeira, né? O cara que é engenheiro, ele geralmente não é muito fã de programar. Só que eu descobri que se a gente alinhar essas duas coisas, a gente consegue resultados que se a gente não usa essas ferramentas, a gente não consegue chegar nem perto. Então, teve um livro que, assim como o Shigley está para o projeto mecânico, esse livro está para os sistemas CAD,
que é um livro chamado Mastering CAD/CAM, que é um livro do Zaid. E nesse livro, sugiro, recomendação forte, tá? Para quem quiser trabalhar com... Para quem é projetista mecânico e quer otimizar o seu trabalho em sistemas CAD, recomendo esse livro. É um livro veião, tá? É um livro de um indiano, que a técnica dele de escrita de livro não é algo tipo que nem um romance, ler assim, é uma leitura meio dura, tá? Vou ser bem sincero. Mas, assim, em um momento lá no livro ele fala que é inerente o fato de que quando eu tenho usuários usando um determinado sistema, eles acabam sendo usuários com baixa eficiência se eles não entendem intrinsecamente como que esse sistema funciona. Boa. Então, por exemplo, o cara, eu vou usar um exemplo simplista. O cara que quer fazer uma extrusão de um tubo e ele resolve pegar fora do sistema de coordenadas, colocar lá no meio do primeiro diedro, colocar lá uma bolinha, extrusar inteira e depois fazer uma outra extrusão dentro para ter a parede, aquela peça vai ser muito mais pesada no todo do que se eu botar um círculo na origem e já fizer um esboço só. Sim. E usar as features dentro do mesmo esboço. E eu comecei a projetar. Tu começou a projetar em que ano? Cara, eu comecei em 2006. A gente começou junto, cara? Em 2006, o meu primeiro trabalho assim na área de projetos, né, foi o seguinte: eu trabalhei para o seu Oscar Coester, que foi o cara que criou o aeromóvel. Sim. Que é o aeromóvel que tinha um muito antigo já, em Porto Alegre, né? Que ficava parado ali perto do gasômetro. Uhum. E aí depois, né? Aí eu só existia esse antigo. O meu primeiro trabalho foi pegar todos os desenhos que eram feitos em folha vegetal, né, na época, e passar para o CAD. Folha vegetal. Isso, cara. Então eu olhava os desenhos aí no vegetal e ia passando para o SolidWorks na época. AutoCAD e SolidWorks, né? Respeita a tua história. AutoCAD também. Respeita a tua história. Folha vegetal. E aí foi o meu primeiro serviço, assim, que foi nessa empresa aí na Coester. Uhum. E aí depois eu saí dali para ir trabalhar na Libracon, que é uma empresa de desenvolve projetos mecânicos para, né, vamos dizer assim, que são balanças, para dosagem, né? Então fiz um projeto grande lá para dosagem em Feira de Santana, na Bahia, lá para dosar borrachas. E aí ali teve também automações envolvidas. Então eu fui trabalhar aí na Libracon, que é uma empresa que fabrica, né, equipamentos de dosagem. Então, a gente fez um primeiro projeto que eu trabalhei, um grande projeto para a Feira de Santana, na Bahia, que é para dosagem de borrachas, era para os borrachas dos pneus da Pirelli. Então, eram vários produtos químicos, né, que estavam ali em silos, e aí a gente tinha dosadores embaixo. O que é o dosador? Ele é um silo de inox com uma rosquinha transportadora embaixo, e embaixo dessa rosca transportadora uma base com uma célula de carga. Isso. A célula de carga, né, ela tem um string gauge, que é um pequeno filamento ali muito fino, e conforme tem uma carga em cima, ela gera um sinal de tensão para o indicador, e aí dá o peso daquilo. Então eu tenho um silo ali com 5 kg de um produto químico lá da borracha, conforme ele é transportado para fora, tinha um cilindrinho que fazia assim para frente e para trás, abria, ele transportava o produto para fora, o cilindro fecha, a diferença de peso é o quanto eu carreguei daquele produto. E aí tinha uma esteira, então tinham 24 dosadores desse, cada um com produto químico, uma esteira passando com os baldes embaixo e ia dosando cada um dos equipamentos. Tá, me diz uma coisa, tu lembra mais ou menos o tamanho dessa modelagem? Cara, ela assim, ó. Era que é uns 100 mega. Para ter uma ideia, a gente não fez um conjunto montado com os modelos 3D. Entendi, porque era alguma coisa com... Porque era muito grande. Ali a gente trabalhava com o Inventor na época. Eu trabalhei com o SolidWorks na primeira empresa e nessa Libracon eu trabalhava com o Inventor. Então o que a gente fez? A gente fazia os equipamentos em 3D no Inventor. Que fazia o sistema separadamente. O sistema separado e o nosso layout era no AutoCAD. A gente tinha os blocos salvos. Porque era tudo muito pesado. Tudo muito pesado. Justamente o meu ponto antes. Eu descobri que se eu tenho as peças modeladas de forma correta, eu conseguia ganhar em peso e conseguia agilizar o meu dia a dia na montagem. Porque eu não tinha um computador muito potente. E aí eu precisava conseguir agilizar minha modelagem e para isso eu descobri técnicas para conseguir deixar as peças e montagens mais leves. E isso eu descobri nesse livro.
E descobri também que existiam muitas diferenças de peso de modelagem entre programas. Para ter uma ideia, eu conheço um cara que ele pegou e ele reprojetou uma modelagem que estava no SolidWorks da uma empresa de carrocerias lá de Caxias. Montagem inteira 1 GB. SolidWorks reprojetou essa montagem inteira no Creo. Na época, Pro Engineer Wildfire 4. Mesma montagem, mesmo número de peças, mesma geometria. Passou de 1 GB para 40 MB. Bah, que diferença. E esse aqui ainda rodava em Unix, que era mais leve do que rodar no Windows. Linkando com isso que tu disse, eu vou dizer o que é feito hoje lá na empresa onde eu atuo. Por exemplo, o projeto é feito no Inventor, tá? Então hoje, depois de... Eu trabalhei com o Inventor, né? Lá nessa época, lá na Libracon, 2008, 2010. Depois fiquei mais de 10 anos, né? Uns 14 anos trabalhando com outras ferramentas, com SolidWorks, com NX. Agora voltei a trabalhar com o Inventor. Então a gente faz o modelo 3D do equipamento no Inventor. E aí o Inventor hoje ele tem ali um Simplify. Esse Simplify, ele faz um simplificado daquilo. Então, ele some com os parafusos, tu coloca ali até 20 milímetros aqui. Dá para eliminar as peças pequenas. Elimina os furos, elimina peças pequenas e ele deixa um bloco muito menor. E aí isso a gente utiliza daí o Navisworks, que é uma outra, que é uma ferramenta BIM para visualizar, poder, né? E para poder linkar com as obras, né? Então a gente faz obras ali de transportadores, de carregadores de navios, são obras grandes para portos, então, né, utiliza esse Navisworks com os outros equipamentos que ele tem para a gente colocar os nossos equipamentos. Os outros equipamentos devem vir em extensão do Navisworks. Né? Isso, exatamente. Esse é o normal em obra. Então eu comecei a atuar bastante nessa parte de apoio ao CAD, como se fosse um CAD Manager, certo? Apoio ao CAD, para poder fazer com que o projeto fosse mais rápido. E vou te dizer que, aliando com o que o engenheiro faz, eu percebi que eu gostava muito de tornar a vida do colega engenheiro mais fácil, cara. Sim. Porque tinha muito colega que trabalhava em projeto, e era em projetinho, assim, projetinho simples, mas que, o cara pediu uma alteração lá no comprimento, e eu já tinha alterado umas 10 vezes, e toda vez que eu preciso mexer daquele comprimento, eu tenho que mexer nos 15 conjuntos. E eu ouvi esse tipo de reclamação eu sabia, cara, tem como fazer melhor isso? Não pode ser verdade. Tem como fazer melhor. E aí... que é o que existia no 2D, no AutoCAD, né? Para quem não conhece a ferramenta Stretch lá no AutoCAD, Sim. que tu tem um equipamento desenhado com várias peças, tu usa a ferramenta Stretch e aumenta todo um comprimento. Isso. E no 3D, a gente tem essa dificuldade, porque tu vai aumentar um comprimento do equipamento, tu tem que alterar o comprimento de várias peças e dá muitos erros de posicionamento também, se tu não tiver montado ela da forma correta. Muitos. Então, deve ter encontrado, tu vai contar para nós alguma solução para esse problema, que é um grande problema de quase todo mundo que trabalha com projetos. É isso aí. E, na verdade, assim, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre as estratégias de atendimento da empresa. Porque isso eu aprendi, obviamente, isso é uma parte mais de engenharia de produção, mas que tem tudo a ver com o nosso conteúdo aqui na engenharia. O ideal é um produto só. Ford Modelo T preto, certo? O ideal é um produto só. Por quê? Porque isso tira a simplicidade, isso tira a complexidade da produção, deixa a produção mais simples. Quanto mais simples a produção, melhor, mais rápido ela faz, menos problema dá, menos imprevistos, porque quando eu reduzo variedade, eu reduzo variabilidade. E a recíproca é verdadeira. Eu posso complementar então a tua colocação, porque assim, um produto só é o melhor, tá? E aí na época Henry Ford fez isso, né? E sim, tu tem um produto só, tu consegue ter padronização, tanto na fabricação, quanto tu vai ter menos horas de engenharia, porque tu já tem o produto projetado, e na fabricação também tu vai conseguir padronizar a fabricação e fazer em alta escala. Só que, né, a gente tem alguns problemas que, quando eu faço projetos especiais ou vendo equipamentos que dependem do cliente, para um cliente precisa ser um comprimento, para outro cliente precisa ser outro comprimento, aí eu não consigo ter um produto único. Não tem como ser. Não tem como ser, porque aí tu não está na estratégia de atendimento make to order. Aí são essas estratégias de atendimento que eu ia dizer. Eu tenho algumas que as empresas escolhem para poder atender os seus mercados. Então, por exemplo, a Steel, onde eu trabalhei,
eles não estão no make to order, eles estão no make to stock. Porque o make to stock é o jeito mais simples, quando eu tenho uma demanda um pouco mais já consolidada, embora quem está no compras diga que a única certeza é que a demanda é incerta. A única certeza daquela empresa que tem já os produtos definidos é que o que vai ser comprado são aqueles produtos. Isso. Então, se eu mantiver um estoquezinho ali no meu CD, a única coisa que eu preciso fazer é repor aquele estoque. Então, ali está no make to stock, o mais simples de todos. Tem o make to order, que é, por exemplo, uma fábrica de móveis. Né? Eu tenho aquele catálogo de produtos, o que o cara comprar eu vou resolver fazer. Isso muitas vezes acaba sendo um câncer para a empresa, porque eu trago uma complexidade muito grande para a parte da fábrica. Sim. E numa indústria, a fábrica deveria ter primazia, porque o que ela produzir entra de caixa. Porque se tu depender da venda para a fabricação, tu não consegue ter planejamento. Planejamento de matéria-prima que tu vai precisar comprar, planejamento de mão de obra para produzir. Ou tu aumenta o teu lead time de entrega e o cliente é que paga esse pato. Certo? Exatamente. Então, depois do make to stock e do make to order, tem uma estratégia aí um pouco intermediária, que é o ATO, que é o Assembly to Order, ou seja, eu monto para venda. Só que aí eu preciso ter um desacoplamento. Então, eu tenho que fazer um make to stock até os componentes intermediários e daqui para frente eu faço um assembly to order, certo? Aí essa estratégia acaba funcionando. Só que mesmo assim, tem muitos produtos que eu não consigo atender com um produto padrão. Não. E aí, nesse caso, entra onde tu atuas e onde eu atuo, que é no campo chamado Engineer to Order, que é o ETO. Então, para o ETO, eu tenho uma fábrica de projetos antes da fábrica de produtos. Exatamente. Certo? Então, eu tenho que entender que aqui no produto eu tenho um processo. Tenho corte, dobra, solda, pintura, vai passar por decapagem antes, enfim, vai ter um processo de produção e aqui é o processo de projeto. Então, eu tenho inclusive os mesmos indicadores que se aplicam numa fábrica se aplicam na fábrica de projetos. Sim. Né? Você fez um MBA, sabe melhor que eu. Então, dentro dessa ETO, eu tenho produtos que são parecidos, mas diferentes. Exato. É isso quando a gente questiona o pessoal da engenharia, a gente consegue segregar no que a gente chama de famílias de produto. Certo? Aqueles produtos são parecidos, mas diferentes. Mas para tu chegar em famílias de produto, tu tem um serviço de engenharia forte ali, para tu poder padronizar essas famílias de produto. Isso, porque exato. Muitas empresas não estão nisso ainda, e esse é o primeiro passo para chegar no grande finale que tu quer fazer da automatização, que é tu conseguir ter as famílias de produto. Porque muitas empresas fabricam só especial, e aí não sabem nem o custo direito, não conseguem nem orçar, certo, o produto, porque chega ali a necessidade do cliente e aí vai se fazer um esboço para daí ter os materiais, para daí orçar, para daí tu não sabe nem quantas horas vai ter de fabricação. Eu já vou até um pouco mais adiante. Porque tu não tem as famílias. Eu vou até um pouco mais adiante. Eu não só me prejudico, mas eu me prejudico o eu de agora e eu prejudico o eu do futuro se eu não tenho padronização. Tu sabe por quê? Exatamente. Veio um clientezinho e me pediu para eu fazer uma mesa especial lá para ele. Fiz isso em 2010. Ele chegou para mim ontem e falou assim: me dá mais uma. Já tô com outro projetista. Sabe o que acontece? Não vem igual. Não vem igual. E aí a empresa perde credibilidade. E aí depois de perder credibilidade, aí o cara não consegue vender mais lá frente a mesma coisa que ele vendia antes. Porque ele começa a perder cliente. Então é necessário ter padronização primeiro, para depois eu pensar em automatizar alguma coisa. Exatamente. E a padronização, tu conseguindo criar uma família de produtos para o pessoal entender o que é a família de produtos, né? Por exemplo, assim, em vez de eu ter um equipamento que eu posso ter qualquer comprimento, vamos tentar usar algo bem palpável, que é a mesa aqui, tá? Como tu usou a mesa. Em vez de eu ter aqui a mesa, que o cara pode querer ela em 500 milímetros, em 650, em 700, né? Eu vou padronizar. Eu tenho mesas de 1,5 m, mesas de 2, mesas de 3. Tem uma família de produto, que é essa mesa aqui, com alguns comprimentos. Isso eu posso ter em equipamentos também, em projetos mecânicos. Eu ter projetos
né, com a família, por exemplo, a família desse transportador aqui, com alguns comprimentos, modular, como se fosse uma cozinha modular, né, antigamente, que a gente tinha, né, modular, e eu fazer esse projeto modular para que eu possa ter já um custo desse módulo, né, ter o tempo de fabricação desse módulo, eu ter o projeto já o melhor possível, que quando eu tenho um projeto padronizado, eu consigo ir trabalhando em melhorias nele também, deixar melhor possível, deixar com melhor custo também de fabricação. E aí tu ter esses projetos modulares, né, tu precisa ter uma engenharia em cima também para poder padronizar. E aí sim, ó, esses aqui é o que eu vou apresentar para o meu cliente no meu catálogo. E aí o cliente tem aquele catálogo ali. Obviamente pode fugir um pouco e ter um ou outro especial, mas é diferente de tu ter 100% especial. Exato, porque só porque alguns clientes pedem algum especial, não significa que se eu tiver alguns já pré-prontos, não vai atender a demanda deles. É o que tu comenta no início do diagnóstico, né? Exato. Eu tenho o levantamento das necessidades do cliente, né? Isso. Porque quando vem uma demanda para engenharia, quando a gente estuda o PDP, o processo de desenvolvimento de produtos, a gente entende que essencialmente é um fluxo aí, marketing, projeto e produção, certo? Certo. E quando o marketing chega e diz, existe essa necessidade aqui, quando tu vai lá no campo e tu pergunta, existe essa necessidade aqui? Geralmente não vem a mesma resposta. E assim, ó, nem sempre, eu comento, nem sempre a necessidade que chega até a ti é a melhor solução para aquela aplicação. E isso não só em questão de vir do marketing da empresa, às vezes do cliente mesmo. O cliente está te pedindo algo, o cliente está pedindo isso aqui, mas nem sempre aquilo que o cliente pediu realmente é a melhor solução para ele. Então, a primeira etapa da primeira fase de todo o projeto é entender qual é o problema a ser resolvido. Exato. Ou a melhoria a ser feita. Exato. E aí encontrar a melhor solução. E aí tem etapas para encontrar a melhor solução, né? Que é, às vezes, com projetos que tu já vivenciou, pesquisas. Então, eu ensino ali também etapas para a gente encontrar essa melhor solução. Mas é bem como tu falou, nem sempre a necessidade que chega até a ti é a real necessidade. Porque eu vou fazer um exemplo simplista, tá? Chega um senhorzinho e ele fala, eu quero um lápis. O que ele quer não é o lápis. É isso. Ele quer escrever. Ele quer escrever, entendeu? E às vezes pode ser a caneta, pode ser melhor. Exato, pode ser a caneta, pode ser melhor, pode ser o tablet, só que ele está pedindo lápis, mas ele está pedindo lápis para a neta dele, de 15 anos. Se vira mil vezes melhor com tablet do que com um lápis, né? Vai ver que a guria tem um trabalho para fazer, entendeu? Então, esse porquê de ir atrás da real necessidade é muito importante. Isso é muito aplicado à indústria, porque muitas vezes chega para mim, cara, até no meu Instagram lá, chegam empresas às vezes pedindo, né, projetos de equipamentos, etc. E aí o cara diz assim, o cara tem um pátio lá, onde ele tem equipamentos e ele precisa colocar aqueles equipamentos lá no caminhão. Aí ele diz pra mim assim, eu quero uma ponte rolante aqui no meu pátio. Aí o cara não tem pilar nenhum, não tem nada, tem que fazer toda a estrutura, né? Cara, daqui a pouco um pórtico aí, né? Melhor pra ti. Então, às vezes, o cliente ele não tem o conhecimento necessário para entender qual a melhor solução para a necessidade dele. Exato. Só que muitas pessoas da área de projetos, quando chega a necessidade, ela simplesmente vai e ataca aquela necessidade ali. E aí, quando vai chegar no final, às vezes o projeto ou não é utilizado, ou o projeto não entendeu. Então, e aí é o cenário triste. Aí é o cenário triste, porque a quantidade de projeto que eu já vi que não foi executado, e nada mais inútil do que algo muito bem feito que nunca vai ser usado. Fica na gaveta, né? Certo? Então, assim, a gente na faculdade não é treinado para interagir com pessoas. Não é treinado para ir atrás da real necessidade, mas se a gente quiser que o nosso trabalho dê certo, a gente precisa fazer isso. É isso aí. Eu costumo dizer, tu falou que a gente não é treinado, né, a lidar com pessoas, né? A gente não é treinado na comunicação, né? Não é. Então, isso foi uma coisa que eu tive que melhorar ao longo do tempo também, comunicação, a parte também da confiança é algo fundamental. Cara, é algo fundamental ter a confiança. E aí eu sempre falo, pessoal, que a confiança com projetos, por exemplo, mas pode ser em qualquer área da engenharia, tu vai ter no momento que tu faz aquilo algumas vezes, como a gente falou ali no início do podcast. Então, tu trabalhar com projetos reais, e por isso que eu faço minhas aulas através de projetos reais, Sim. porque tu trabalhar com projetos reais, tu aprender com projetos reais é como se tu estivesse no campo de batalha desenvolvendo projetos de verdade. E aquilo te traz confiança. A metodologia te traz confiança. É o que tu está comentando ali, de ter um passo a passo, de ter uma metodologia. Tu sabe os passos que tu tem que fazer e aquilo traz confiança para ti. E quando tu tem confiança, melhora a tua comunicação,
comunicação também, porque Claro. daí tu já sabe o que tem que fazer, tu sabe o que tem que ser feito, tu consegue conversar melhor com o cliente, e isso melhora em tudo. Né? Vem com a confiança, vem com horas de voo. É isso aí. Vem com horas de voo. E eu só tenho como adquirir horas de voo me submetendo, me expondo a situações reais. Então, Exatamente. só assim mesmo. É isso, por isso que o cara não pode fazer uma faculdade inteira e aí depois sair e buscar algo, já começar a atuar antes para ir adquirindo essa experiência. Exato. Bom, puxar esse gancho aí. Eu trabalhei um pouco com engenharia de produção, tá? Depois da faculdade. E eu aprendi o porquê que os conceitos de engenharia de produção têm que ser utilizados em praticamente tudo. E tu utiliza. Quando tu fez o teu modelo ali, o teu método, porque o engenheiro de produção é justamente isso. Olha só, eu sou engenheiro mecânico, tu é engenheiro mecânico, tem um monte de engenheiro aí que fez a parte mais técnica, né? O primeiro nível do trabalho nas indústrias é esse nosso nível, é o nível técnico. Aqui, o cara que me treinou em engenharia era meio xiita, na verdade. Ele dizia que só existiam 3 engenharias, que era a mecânica, a elétrica e a química. E o resto é derivação, combinação e subcaso. Certo? Aí, então, agora, o engenheiro, eu falei, o engenheiro é o cara que estuda a ponte entre a ciência e a economia. Ciência técnica, certo? Física, química. Então, aqui, o primeiro nível, técnico. O segundo nível, qual que é? É método. Porque o método, ele estuda uma sequência lógica de passos de execução da técnica. O cara que é um engenheiro de produção é um engenheiro de métodos. Engenheiro de métodos e processos é chamado de engenheiro de produção. Então, isso aqui atua querendo organizar a técnica. Nos Estados Unidos, o engenheiro de produção é um curso de engenharia de pós-graduação. Porque eles dizem, primeiro tu tem que ter engenharia dura, para depois pensar em organizar essa engenharia de forma metodológica. Que é uma parte administrativa da engenharia, né? Tu aprende o método... A administração seria o terceiro degrau, porque é a gestão. A administração é gestão, na verdade. Mas a administração o método é organizar a técnica. Sim. E a gestão, que é o terceiro degrau, é garantir a execução do método. Sim, certo? Porque o método ele pode ser criado por quem está executando, né? Então ele é a segunda. Exato. Quem está executando pode criar o método. Agora alguém tem que fazer a gestão de garantir que a execução está sendo feita de acordo com o método. Lembra aquilo que tu falou das metas? Sim. É a gestão. Gestão hoje eu estou em 10, quero estar em 12 amanhã. Meu gap é 2. O que eu faço para garantir esse gap? E aí faço as ações a nível estratégico, gerencial, operacional. E acompanho se essas ações são executadas. Todo mundo embaixo atingiu, o de cima atingiu. E assim vai. Perfeito. Certo? Certíssimo. Então, dei toda essa volta para falar que eu comecei a pesquisar bastante sobre automação e entender o que precisava. E hoje eu atuo com consultoria em aplicação de automação na parte de engenharia e desenvolvimento de produto. Ou seja, aqueles produtos que são engineer to order, depois de fazer a parte de padronização e já simplificar ao máximo, naquela faixa em que os produtos precisam ser engenheirados para cada cliente, cada pedido, engineer to order é engenheirado para o pedido, certo? Sim. Então tem execuções de engenharia, tem uma dimensão de X, precisa ir para X mais Y. Tem 3 cabeçotes, precisa ter 4. Todas essas alterações são execuções que quem fez a padronização daquela família de produtos já definiu como elas são. Certo. Já tinha esse pré-projeto, digamos assim, de como deveria ser mesmo esse caso específico. Em alguns manuais chamam de diretrizes de projeto, certo? Diretrizes de projeto dizem, eu vou pegar uma barra e eu vou espaçar passar 50 da borda e os furos na barra vão ser até no máximo X. Porque a barra vai mudando de tamanho, então aquelas dimensões vão mudando, mas existe uma diretriz dizendo, o que a gente chama de fluxo de valor, né? O fluxo de valor do produto dizendo esse parâmetro vai variar de tanto a tanto. Esse outro parâmetro vai variar assim. Pode ter 2, pode ter 1. Que é um projeto especial, mas apesar de ele ser especial, ele já tem parâmetros pré-definidos. Que foram definidos pela padronização daquela família. Isso, quando foi feito. Então, a mesa que
Quando ela for especial, ela aumentar mais meio metro, eu vou ter mais um pé, né? Então, vamos dizer assim. Então, é um parâmetro pré-definido do projeto. Se eu vou aumentar um flange de 500 milímetros para 1 metro, eu vou ter mais tantos furos, porque os furos têm que ser de tantos em tantos milímetros. Então, são parametrizações do projeto que pode ser especial, mas já com uma padronização das diretrizes. Quem fez a diretriz do projeto definiu esse parâmetro. E o meu trabalho é pegar esse parâmetro e colocar dentro do CAD. Boa. Porque ao invés de eu ter um colega fazendo aquela modificação de 10 conjuntos e 5 peças, dizendo, vou aumentar aqui, tanto aquilo ali vai mudar, e ele está fazendo aquilo ali a vida inteira, agora não mais. Agora ele tem um configurador de produto, e nesse configurador vai ter ali alguns parâmetros, exatamente os parâmetros que ele ia mudar, e eu tenho como operar o sistema CAD através da API dele e não o próprio usuário operando. Com isso, eu não mudo o jeito como o sistema CAD opera. Eu mudo o jeito como eu opero o sistema CAD. E ao invés de ter uma pessoa fazendo aquela função, gastando um número de horas X, tendo possibilidade de erro, porque não foi, às vezes não é a mesma pessoa que fez a padronização, esse projeto caiu para uma outra pessoa que não é a mesma que fez a padronização. Daqui a pouco esse nem tem conhecimento daquele documento lá que está padronizado. Ou viu aquele documento há muito tempo atrás, não relembra, então não sabe dessas diretrizes, vai gastar muito mais horas, pode fazer errado, não está de acordo com a padronização que foi feita atrás, e ao longo do tempo, se essa pessoa que fez a padronização sai da empresa... e não tem um sistema como o teu, isso se perde. E então, todo um trabalho que foi feito lá de padronização, vai trocando as pessoas, não tem mais. Exato. Ou se perde, ou o cara, de repente, até deixou tudo registrado mesmo, mas não é seguido. Não é seguido. Então, para pegar esse teu gancho, existem alguns tipos de automação. A automação em si eu vou desenvolver um programa que vai operar junto com o teu CAD para facilitar a tua rotina do dia a dia. Eu vou executar subrrotinas para te tirar algumas tarefas repetitivas que tu faz, e isso eu tenho como fazer desde configuração 3D até a parte de gerenciamento de documentos, salvar PDF, integrar com o sistema ERP, integrar, vou pegar esse parâmetro aqui, vou jogar no Excel, vou pegar os outputs daquela forma do Excel e vou jogar de volta para o programa, se precisar. Consigo pegar normas técnicas, cálculo de normas e colocar dentro do próprio programa? Fazendo uma pergunta assim, sem eu conhecer exatamente como é o teu trabalho. Se eu tenho gerenciadores de arquivo, como por exemplo lá... O PDM. Eu trabalho lá com o Inventor, a gente tem o Intel. Tá? Que é um gerenciador de arquivos. É o gerenciador de arquivos da APTC. Isso, da APTC. E, por exemplo, o SolidWorks tem o Works PDM. Works PDM. Tem a Siemens, que eu já trabalhei muito tempo com o Solid Edge, com o NX, tem o Teamcenter. E aí tu consegue integrar também com esses gerenciadores de arquivo? Consegue integrar com o gerenciador de arquivo. Preciso dizer também, já pegar esse teu gancho, a melhor coisa que existe é a gente usar o gerenciador de arquivos da mesma plataforma do meu sistema de desenvolvimento de produtos. Sim. Então, se eu tenho o Inventor, é bom eu estressar tudo que preciso para conseguir usar o Volt, que é o PDM do Inventor. Se eu tenho o Creo, é bom eu usar o Intel. Se eu tenho o NX, é bom eu usar o Teamcenter. E usar o SolidWorks PDM. Por que isso? Porque assim... Os gerenciadores de arquivo, que são os... tu falou das siglas antes, né? São os PDM, são os Product Data Management, né? Os gerenciadores de arquivo conseguem ler os parâmetros do CAD. E quando são de fabricantes diferentes, pode ser que leia, pode ser que não. Eu sei que o Intel da PTC, a PTC se esforça muito em conseguir ler os parâmetros e árvores dos outros programas. Isso. Se eu pegar do SolidWorks, pegar uma peça do SolidWorks e colocar numa montagem dentro do Creo, ele vai conseguir ver as features.
Mas eu não consigo garantir isso. Não consigo ter a garantia que, por exemplo, a recíproca vai ser verdadeira. Sim. Pegar uma peça do CRIO, que é ponto .prt, vou colocar dentro do Solid, pode esquecer. O Intio hoje, que eu vejo lá, ele trabalha bem nisso, com o Inventor. Tá? Ele puxa... Claro que teve que ser feito um trabalho ali também de personalizar as informações, para que sejam buscadas informações daqueles pontos ali. Mas ele trabalha bem buscando as características, né, das peças dentro do Inventor. Deu os parâmetros, né? Deu os parâmetros. Isso aí, deu os parâmetros. Porque aí eu tenho, nos meus parâmetros do Inventor, tu já colocou ali um monte de parâmetros de família, de quantidade, porque tu usa o Inventor, ele é paramétrico, né? Então tu coloca um parâmetro ali, 3 sem dimensão, que é a quantidade de 3 vezes tu quer um furo ali, e tu pode usar esse mesmo parâmetro para desdobrar para diversas peças. Isso. Então ele pega e lê. Por exemplo, algo, né, que eu fiz há pouco tempo ali, uma roda dentada, tá, para um transportador de corrente. Então essa roda dentada ali eu fiz de uma forma que tu altera ali o número de dentes e o passo, e aí ele altera para a roda dentada. Mas eu tenho que fazer isso ali manualmente, porque eu não tenho ainda ali a família de produtos para automatizar, né? Então eu tenho que ir ali e alterar, entendeu? Então, tem coisas que sim, eu digo esse porque eu fiz essa roda recente, né? Mas então, e isso a gente vê claramente, que algo que é feito dentro do CAD de forma manual, repetitiva e que tem que ser feito sempre, cara, a possibilidade de erro é ainda maior. Porque como tu já fez aquele item ali, muitas vezes tu já faz assim de uma forma não tão crítica, olhando assim os possíveis erros que pode fazer. Então, automatizar isso é fundamental. E isso, eu enxergo isso para qualquer serviço, qualquer processo que a gente faça, né? Até no nosso dia a dia, quando a gente consegue automatizar processos que são repetitivos ali, é melhor, né? Até te dar um exemplo, teve uma empresa uma vez que a gente implantou uma automação dessas e que eles conseguiram liberar 3 pessoas da engenharia. Essas pessoas da engenharia não saíram da empresa, elas foram ser úteis para a engenharia e fundaram uma área de P&D dentro da empresa. Ou seja, ao invés de eu ter o engenheiro fazendo, tipo, clique no mesmo botão, eu tenho um engenheiro de fato desenvolvendo novos produtos. E eu tenho certeza que trouxeram muito mais rentabilidade para a empresa, porque tu está ali desenvolvendo produtos que vão gerar caixa para a empresa, né? Entende? Vai gerar novas soluções, vão fazer melhorias, então está realmente utilizando a engenharia ali na prática, né? Em vez de ser, vamos chamar de apertador de botão, o cara está ali, né? Tá criando algo novo. Tá também no sistema CAD ali, mesma coisa, mas criando coisas novas, mas né? É uma mão de obra com preparo que consegue entregar muito mais coisas para a empresa. Sabe quem é que está preenchendo o configurador de produto nessa empresa? Comercial. E se tem alguma coisa que eles querem imputar em algum campo que está fora das especificações do projeto padrão, aparece uma janelinha. Erro. Não erro. Aparece uma janelinha dizendo esse parâmetro nesse programa foi feito para atender até 200 milímetros apenas. Fora isso, é projeto especial. Cara, esse é o sonho de qualquer empresa, acho, né? Porque o pessoal da área comercial chega na frente do cliente para fazer um orçamento de um equipamento e muitas vezes não sabe nem se vai ser possível de fazer, se a engenharia vai conseguir, quantas horas vai demorar, quanto tempo vai demorar para chegar esse orçamento. E se tu tem algo que é configurável ali a ponto da pessoa de orçamento, da área comercial, conseguir configurar o produto e aí ter um custo correto daquele produto, vai fechar muito mais vendas, né? Muito mais. Porque tu tem uma agilidade ali de quando chegou a necessidade, quando tu entrega ali o valor, o preço, a proposta, muito mais rápida e algo que tu pode até gerar um 3D e gerar a imagem do 3D ali para o cliente, ele vendo, já tô com o teu projeto aqui. E eu vou falar uma coisa, o cliente vê a configuração do projeto que ele acabou de pedir na hora, é fechador de pedido. Claro, muito. E não só deu dinheiro para a empresa no sentido de que eu tenho produtos novos sendo feito agora pelo P&D, que agora existe, mas também o meu tempo de projeto caiu de dias para minutos. Então eu conseguia fazer 3 projetos por dia. Agora o meu projeto caiu para ali o cliente veio ali na hora.
E assim, ó, às vezes o pessoal pensa, tá, mas daí tu vai automatizar, tu vai diminuir a necessidade de pessoas na engenharia, vai diminuir o número de empregos. Não, pessoal. Quanto mais tu automatiza, tu melhora, mais a empresa vai vender, mais serviço vai ter. Então, não é tudo que a empresa vai conseguir padronizar e automatizar. Vai ter algumas coisas, por exemplo, eu padronizei um equipamento, mas a estrutura de sustentação dele lá depende muito do local do cliente, então essa estrutura ali é algo especial. Então, quanto mais tu vende equipamento, mais a empresa tem, mais coisas especiais ela vai ter também. Claro. Então, tem alguns produtos que tu vai conseguir padronizar e tu vai ter esse grande efeito. Mas tem coisas que vão ser especiais. Sempre vou ter. E aí, é a abundância, né? E não a escassez. É isso. Exato. Aí, exatamente. Então, quanto mais tu consegue, né, automatizar e melhorar o fato do desenvolvimento dos produtos, mais a empresa cresce, mais vendas tem, mais projeto tem para desenvolver. E se não tiver projeto de produto, porque os produtos estão padronizados, tu vai ter projeto para desenvolver para dentro da fábrica, para melhorar a tua fábrica. Exato. Então, tu vai ter que ampliar a fábrica, porque tu está produzindo mais, então tu vai ter que fazer estrutura, tu vai ter que colocar mais ponte, vai ter que colocar mais movimentador. É o objetivo de toda a indústria de manufatura aumentar o seu volume de produção. Para isso, precisa de mão de obra técnica. Exato. Que melhor que não seja apertando o botão, e sim fazendo coisa nova. Porque eu vou dizer, pelo menos para mim, isso é o que dá uma grande satisfação no trabalho. Cara, tudo que a gente está falando aqui, eu acho que vou ser obrigado a fazer essa pergunta para ti. Bala. Porque a gente está falando aqui de automação dos projetos. Então, tu é um cara que entende de programação, tu é um cara que entende da parte técnica, de engenharia. A gente está falando de automatização dos projetos e a inteligência artificial. O que tu enxerga da utilização da inteligência artificial nos nossos projetos mecânicos? Na automatização desses projetos, a inteligência artificial nos softwares, a possibilidade da inteligência artificial substituir um projetista. O que tu enxerga da inteligência artificial no projeto mecânico na engenharia? Olha, agora, inteligência artificial substitui projetistas, agora e no prazo em que a gente tem da nossa carreira de trabalho, eu não vejo isso. Mas é uma grande ferramenta para apoiar, não só na elaboração de código de programação. Para mim, às vezes ajuda, né? Mas não funciona sempre, ainda precisa dar uma calibrada. Mas, por exemplo, na parte de obter informações no levantamento de campo, eu acho que ajuda muito. Por exemplo, a parte de quando eu estou trazendo o que eu não conheço sobre as condições de contorno de um projeto novo, a inteligência artificial pode me ajudar muito facilmente. É muito rápido. Para entender, por exemplo, a manufaturabilidade de alguma coisa, para entender sobre o processo de fabricação, de algum processo de fabricação que eu não conheço ainda, a inteligência artificial ajuda bastante. O ChatGPT, o Edge, aquele, né, da Microsoft, isso ajuda bastante. Agora para substituir projetos mecânicos, eu acho que eu não vejo isso. O que eu indico, né, atualmente para os meus alunos é utilizar a inteligência artificial a seu favor, naquilo que ela consegue ser útil, né? Então, assim, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado. Lá no meu diagnóstico do projeto eu tenho fases, né? Eu tenho etapas. Então, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, eu posso utilizar a inteligência artificial para fazer essas pesquisas. Eu vou fazer um projeto de equipamento X. Quais são as normas, né, do equipamento X? Aí vai me listar as normas ali, aí eu vou atrás das normas. Então, utilizar, né, como quase que uma ferramenta de pesquisa, mas uma ferramenta de pesquisa que consegue te dar algumas diretrizes, né? Quais são as partes mais importantes dessa norma que eu tenho que estar de acordo no meu projeto? Daqui a pouco ela consegue auxiliar um pouco nesse sentido, né? Cálculo, não ainda. Não ainda. Então, ela vai te gerar alguma coisa ali, mas não quer dizer que aquilo seja exato e que esteja certo. Então, tomem cuidado, né, com cálculo utilizando a inteligência artificial. E o que eu vejo das empresas fabricantes de software, tá? Como eu fui chamado pela Dassault Systems, que é a fabricante do SolidWorks, para falar sobre o evento do lançamento do SolidWorks 2025, e aí eu participei e assisti, que nós temos ferramentas de inteligência artificial sendo incorporadas nos softwares de CAD, mas, cara, é algo que ainda auxilia muito pouco, sim, na minha visão. Sim. Muito pouco.
que pode ir melhorando sim, mas elas todas, eu estou vendo todos os movimentos dessa indústria, é de sim auxiliar o projetista mecânico, de apoio. São pequenos apoios em cada parte. Isso então, assim, vou fazer um furo aqui, ele enxerga que eu estou com parafusos M12 ali, então já vai me dar que, então aqui é bom que seja um furo 14, entendeu? Estou dizendo assim, pequenos apoios ali para o cara, para facilitar. Mas está muito, muito, muito longe, porque assim, para desenvolver um projeto, eu falei, tu tem que ir a campo, né? Se tu vai desenvolver um projeto que vai ser aplicado em um local, tu tem que ir no campo, então tu vai ter que medir coisas do campo, tu vai ter que verificar qual é a melhor... Isso aí, como é que a engenharia, que a inteligência artificial vai verificar qual que é a melhor aplicação para aquele projeto ali? Ela não tem essa combinatividade. Qual os perfis que existem no mercado para ela utilizar? Pode ir melhorando, cara, ao longo do tempo, mas olha, a não ser que eu esteja muito errado, né? Dentro dos próximos 50 anos a gente não vai conseguir uma inteligência artificial substituindo um projetista, né? Então, se uma inteligência artificial chegar ao ponto de conseguir desenvolver um projeto, vai precisar alguém com muita capacidade para analisar, para verificar, para ver se está correto, né? E aí ela vai fazer e depois, aí não vai precisar do detalhamento de fabricação, porque não é um cara que vai fabricar, vai ir direto para uma máquina para produzir, mas, cara... São muitas variáveis. É muita coisa. Quais os equipamentos que essa indústria tem? Aí tu tem que alimentar todo o banco de dados com todos os equipamentos que a indústria tem. Aí com todas as ferramentas que tem, aí todos os ranges. Precisa ter um AGV rodando na fábrica o tempo inteiro para tu conseguir ter tipo um CAN da fábrica. Para ver se aquela máquina está operante ou se não está. Tu precisa ter todas as máquinas ligadas em CLP. Precisa entender o que tem de disponibilidade e saber todos os tempos de ciclo. Ou seja, todos têm que ter MES. E aí eu vou dizer outra coisa. Algo que acontece muito na engenharia. Aí tu tá fazendo ali o projeto, aí o cliente pede uma alteração no meio do projeto. Aí vai fazer isso para a inteligência artificial que está desenvolvendo. Cara, eu acho muito, muito difícil, mas vai sim auxiliar o projetista. Assim como em todas as áreas, né? Ela vem para auxiliar. E quanto mais auxiliar, quanto mais facilitar na automatização, melhor. Eu acho muito difícil, por um lado. E por outro lado, o nosso cérebro funciona de forma linear e as coisas se comportam de forma exponencial. Então, às vezes a gente está com a língua dos dentes. Mas eu acho muito difícil. Porque as coisas que hoje a gente enxerga, né? Daqui a 10 anos a gente pode ver coisas diferentes. Daqui a 5 anos a gente pode ver coisas diferentes. A gente não sabe, as coisas vão mudando de forma exponencial. Eu não achava que ia ter tipo um chat GPT porque veio de um ano para o outro, né? Há um ano exato não tinha nada, né? Sim, não tinha nada. Então veio rápido. E pelo que a gente enxerga, e pelo que eu sei, pelo que eu vejo, né? Ela realmente cresce de forma exponencial. É diferente. Então, o ChatGPT 4 ali, em relação ao outro que tinha, ele está muito acima, né? Mas, claro, tem muitos passos ainda. Mas mesmo frente, exponencial, a gente tem essa opinião. Sim, agora, em 2024. Claro, porque... É algo que a gente vê no dia a dia. Quem lidar no dia a dia sabe que são muitas variáveis. E outra coisa, uma coisa que o consultor às vezes faz quando entra numa empresa, tá? E aí tem que tirar o crachá um pouco para dizer isso, porque é mais ou menos assim, quero saber sobre um assunto, faço a pergunta sobre esse assunto para diferentes pessoas, faço a mesma pergunta para diferentes pessoas da empresa e aí eu consigo ter uma visão um pouco melhor desse assunto. Extrapolando, levando esse conceito para a inteligência artificial, se tu chega para um chat GPT da vida às vezes, ou para as outras ferramentas, né? Aí tu faz uma pergunta, aí ele responde errado. Aí tu diz, não, isso está errado. Aí ele fala, tá, me desculpa. Sério? Aconteceu? Eu fiz esses dias, eu fiz, eu quero uma ferramenta que atende isso. Aí ele me deu uma resposta, aí eu disse assim, essa não atende o primeiro, aquele que eu te disse. Aí ele falou, é verdade. Ele não falou né? Mas ele falou, é verdade. Ele é gaúcho, é verdade. Inteligência. Daqui a pouco vai ter inteligência. Mas, enfim, toda empresa pode se beneficiar de automação. É só uma questão de saber qual tipo de automação. Porque eu tenho configuração de modelo 3D, utilizando aquela combinação de parâmetros que eu te falei. Eu tenho a geração de detalhamentos. Eu tenho... Então, tu imagina, eu tenho um projeto inteiro, não importa quantos arquivos tem, se eu alterar e der um ok, eu consigo ter todos os desenhos novos, atualizados, em menos de 1 minuto.
Consigo ter sistemas de garantia e como se fosse uma auditoria do fluxo de trabalho. O que é isso? A engenharia ali estabeleceu que eu não posso fazer o detalhamento 2D antes de ter o material atribuído na peça. Eu tenho como bloquear abrir o detalhamento. Primeiro tem que fazer tal coisa. Eu consigo, inclusive, colocar uma janelinha ali com uma redundância, dizer, primeiro tem que fazer tal coisa. Ou seja, seguir o processo ali que a engenharia decidiu. E eu vejo vários exemplos bons que pode ser aplicado isso, porque assim, ó, o que acontece? Como comentou, o processo da engenharia, o que é o processo ali? O cara tem que aplicar o material na peça, o cara tem que fazer a planificação na peça para poder aparecer as dimensões, e se ele não fizer isso, vai dar erro tanto na geração da estrutura lá né, entre outros erros que vai acontecer. Não vai aparecer no detalhamento de fabricação, vai dar um erro porque o software não vai conseguir puxar a estrutura. E o projetista perde tempo. Então o cara é obrigado a fazer isso. Só que não tem um checklist que diz isso. E aí dentro de uma empresa, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, a TMSA, a gente tem mais de 90 projetistas dentro da engenharia. É uma baita de uma engenharia. Baita de uma engenharia. E aí, cara, cada um faz as coisas de uma certa forma. Então, tu é obrigado a fazer aquilo ali, mas muitos podem esquecer de fazer. E aí vai te gerar problemas. Tu não vai conseguir gerar uma estrutura que é pro teu ERP, né? Tu não vai conseguir estar com o detalhamento de fabricação de forma correta, vai faltar informação lá para a fábrica, não vai ter o desenho da peça planificada. Então, isso que tu falou em fazer, eu acho que é válido, sim, porque tu pode bloquear ali, né? Realmente, bloquear para o cara não abrir um detalhamento de fabricação se não tiver um checklist de coisas feitas ali, que é aplicar o material, planificar uma peça, colocar o sobremetal, né? Vou dar alguns exemplos ali. No Inventor tem, né? Os model states. Isso. Ou tu pode, né? Ou tu bloquear o detalhamento, ou tu fazer realmente um checklist ali, que, né? Entendeu? Criar coisas dentro do software CAD. Ou eu posso também inserir rotinas caso o projetista não tenha feito. Por exemplo, assim, ele vai gerar o detalhamento, mas eu estabeleci no meu processo de desenvolvimento de produtos que no detalhamento eu já tenho que ter gerado o planificado. Adivinha? Eu tenho como eliminar essa ação do projetista e tenho como, toda vez que um detalhamento é criado, eu já colocar uma regra lá dentro do template do detalhamento, gerar o planificado. Olha. Então eu ganho tempo de modelagem, é esse tipo de subrotina que eu estou dizendo, que ganha tempo de modelagem, porque se o projetista faz uma coisa como não é para fazer, não só eu vou ter as outras consequências de fábrica e de retrabalho depois, mas o projetista perde tempo. Sim. E, cara, na engenharia, o tempo do projetista é ouro. Não, e assim, ó, digamos que tu tem ali, tu desenvolveu um projeto, tá, de vários equipamentos ou de um equipamento grande com muitas peças, e aí lá no final, agora nós vamos começar, primeiro fez todo o modelo 3D, agora nós vamos para os detalhamentos de fabricação. Para gerar a estrutura tem que planificar todas as peças. Aí tu tem que entrar peça por peça e ir planificando. E aí sim, aí eu vejo muito valor nisso, porque daí tu vai abrir ali um detalhamento de fabricação, ele já vai automaticamente fazer. A gente está usando como exemplo a planificação, mas pode ser qualquer outra tarefa que tenha que ser feita. Então, tem que, sei lá, colocar a rosca em todos os furos ali que são métricos. Aí o cara está com um projeto grande, com um monte de coisa. Se tiver algo que automatiza ou eu tenho como identificar um outro exemplo. Vou gerar o detalhamento. No detalhamento, eu já coloco uma vista planificada embaixo, numa folha, numa A4, já coloco uma vista planificada aqui embaixo. Eu tenho como fazer isso na automação do detalhamento 2D. Eu meço a largura da folha, meço a largura do planificado, já coloco na escala. E, se tiver algum furo, eu já coloco a dimensão, já coloco a cota dos furos ali, para se o projetista quiser, ele só arrasta a cota um pouco mais para a direita. Ou tem um comando de eu pego e eu expulso todas as cotas para fora da vista e fica como se fosse um balão, né? Fica tudo em volta ali. Então, assim, essas coisas que faz o engenheiro ganhar tempo no projeto e ter o projeto padronizado, né? São coisas que dão muito valor.
para a empresa. Cara, e essas ferramentas, falar agora com o nosso público ali que está nos assistindo, essas ferramentas aí, elas servem tanto para o cara que eu sou gestor de uma empresa, eu tenho uma empresa, eu tenho uma indústria que tem engenharia. Cara, botar isso na tua empresa, tu vai estar ganhando demais, né? Tu vai estar fazendo as coisas em menos tempo, tu vai estar padronizando os produtos, tu vai gerar mais vendas, várias coisas que a gente citou aqui. O cara que é gestor de uma engenharia, eu sou coordenador de uma engenharia, coordenador de uma área de projetos, cara, tem que levar isso para tua empresa. O fato de tu levar essa automatização para dentro da tua empresa já vai te levar para outro patamar, né? O cara tá trazendo uma coisa super atual para dentro da engenharia, tá automatizando os processos, tá diminuindo os tempos de serviços, né, dentro da engenharia. Mas também para ti, que é um projetista mecânico, né, que trabalha na área, sou um projetista, sou um desenhista, cara, tu levar isso para dentro da tua empresa, tu entrar em contato lá, falar com o teu coordenador, falar com o pessoal da empresa, indicar aí a ponte automação para ir ali e desenvolver essas padronizações, né, dar ideias de padronizações, né, tu que tá no dia a dia ali, cara, que quem tá no dia a dia é que sabe exatamente os pontos que pode ser melhorado. Exato. Então o cara tá no dia a dia ali fazendo e, cara, eu tô sempre tendo que aumentar o tamanho disso aqui, tô sempre tendo que diminuir isso aqui, cara, eu faço isso toda vez. Cara, isso tu leva isso para tua gerência, para tua coordenação, né? Comenta sobre o Vinícius aqui da Ponte Automação e para ir lá fazer uma conversa e daqui a pouco dali vai sair diversas soluções que vai facilitar o dia a dia de quem está ali projetando. E o fato de tu estar trazendo, tendo essa iniciativa de estar levando isso para tua empresa, também vai te valorizar e pode te levar para outro patamar dentro da empresa. Daqui a pouco, tu sendo o cara que vai estar em contato com o Vinícius e fazendo essas automatizações dentro da empresa, tu vai acabar te tornando o coordenador da engenharia ali, né? Porque tu vai ser o cara que quer fazer diferente. Ficar entre nós, o futuro não é uma simples continuação do passado. Então, eu preciso fazer diferente porque os meus concorrentes estão investindo cada vez mais em melhorias. Essa é a certeza. Exatamente. Concorrentes estão cada vez fazendo mais. Então, a gente precisa acompanhar. Então, eu quis falar isso porque eu sei que a gente está falando ali com pessoas que são, né, donos de empresa, pessoas que são coordenadores da área, que são projetistas, são desenhistas, mas eu sei também que tem pessoas que estão nos assistindo aqui e que ainda estão engatinhando na área, não entraram na área ainda, não sabem do tamanho da área. E aí eu queria comentar que esses assuntos que a gente está tratando aqui são assuntos que tu vai desenvolver ao longo. Tu não precisa te preocupar com isso agora, quem está começando, claro. Porque quem está começando agora tem que aprender coisas mais básicas, mas que são fundamentais para poder atuar na área. Né? Então, o cara vai começar agora na área de projetos mecânicos. Cara, tem que conhecer as normas de desenho técnico mecânico para poder fazer os detalhamentos de fabricação de acordo com as normas, né? Para que possa ser interpretado por qualquer pessoa. Conhecer ali os processos de fabricação. Tem que ser fabricado aquilo que tu vai projetar. Exatamente. Então, tu tem que fazer um projeto de forma manufaturável, né? Possível de ser fabricado. E aí, tu tem que conhecer os processos de fabricação, não todos os processos que existem no mundo, mas aqueles ali, os principais. É relevante para ti. A parte de usinagem, a parte de chaparia, corte, dobra, corte laser, né, plasma. Mas assim, ó, se tu vai trabalhar dentro de uma empresa, tu trabalha dentro de uma empresa ou vai fazer projetos como autônomo e tu vai ter empresas parceiras para fazer a fabricação, cara, conhece os equipamentos dessas empresas. Tu trabalha dentro de uma empresa, eu falo, cara, tira a bunda da cadeira, né, cara, sai, é muito bom ficar ali no ar-condicionado, tomando um cafezinho e tal, mas, cara, tira a bunda da cadeira, vai pra fábrica, vai conhecer ali os processos de fabricação que tu tem na tua fábrica, os ranges. Quando eu entrei ali na TMSA, a primeira coisa que eu fiz, a gente criou uma equipe nova, né? Então, todo mundo entrou novo ali. Primeira coisa que eu fiz, combinei com o pessoal da fábrica lá e a gente fez um passeio em toda a fábrica, olhando cada equipamento e entendendo o range de cada equipamento. Esse corte laser aqui, até qual espessura corta, qual material. Essa máquina de dobra aqui, até qual comprimento de chapa ela consegue dobrar, até qual espessura. Então, a gente foi indo processo por processo de fabricação. Tem os teus limites, né? Claro. Tem os limites. Porque daí, quando tu vai projetar, tu sabe o que é possível e o que não é. Tu não vai fazer um projeto que vai chegar na fábrica e não vai conseguir fabricar. E também diminuir os tempos, o custo daquele projeto. Então, eu vejo ali que eu fui lá e a gente viu que tem uma máquina de usinagem lá que faz furações ali em cantoneira. Mas tem uma outra ali que ela é mais rápida, mas ela só faz até tal espessura. Então vou fazer o meu projeto para que seja feito ali naquela máquina que tem um custo menor e que tem mais disponibilidade. Porque às vezes eu tenho uma máquina que é muito boa, mas ela é pouco disponível dentro da fábrica. Então, conhecer a fábrica é fundamental, tá?
Mas se eu não trabalho ainda dentro de uma fábrica, conhecer os processos de fabricação, né, os principais. Conhecer as normas, conhecer os perfis existentes no mercado, porque tem muita gente que faz uma engenharia inteira e não sabe a diferença de uma viga I para uma viga W, né, para uma viga, um perfil H. Porque o pessoal, esses dias eu fiz um vídeo e falei assim, a diferença da viga I do perfil I para o perfil W. O pessoal, não, mas isso não é perfil W, é perfil H. Eu conheço há tanto tempo, mas cara, dentro da tabela de perfis W, tem os perfis H, que é o que tem a mesma largura e altura. Porque o perfil W, né? Eles, mas não parece um W. Cara, mas é que o nome não foi eu que criei, né? É o Wide Flange Shapes, entendeu? É só isso, é só isso. O nome é esse, né? Então tá ali, perfil W. Então conhecer os materiais, conhecer as espessuras de chapa, né? Que vem que são fabricadas, os perfis que tem no mercado. Tu não vai fabricar um perfil novo, entendeu? Tu não vai construir, ela vem da siderúrgica lá. Então tu tem já, né, os perfis, as chapas que tu vai utilizar, os materiais, a aplicação prática dos materiais no projeto. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque o cara faz uma engenharia, tu aprende ali se a estrutura cristalina do material, se ele é cúbico de face centrada, se é cúbico de corpo centrado, tu aprende o diagrama ferro-carbono do material, então tu aprende o percentual que ele tem de martensita, de ferrita, de austenita, mas aí tu sabe toda essa teoria aí, e aí tu vai desenvolver um projeto, faz um projeto, uma peça, tu não sabe qual material utilizar. Aqui eu vou usar um 1020, eu vou usar um 1045, é o A36, eu vou usar um 4140, porque o cara não sabe. Então, por isso que eu ensino para os meus alunos a aplicação prática dos materiais, para tu vai fazer um projeto de saber qual material utilizar em cada peça e por quê. Para essa aplicação aqui, esse aqui é melhor por isso. Para essa aplicação, esse é melhor por isso e por aquilo. Então, são características para cada aplicação, né? Então, isso é fundamental. Então, conhecer essa aplicação prática dos materiais, eu sempre falo que os softwares, eles são apenas ferramentas, né? Claro. Mas eles são fundamentais também. Sim. Então, eles são apenas ferramentas. Eu lembro que lá quando tu ingressou na primeira turma do Fábrica, né, tu comentou, né? Eu lembro disso. Que eu comecei a te seguir porque eu vi tu falando que os softwares são apenas ferramentas. Eu pensei, a primeira coisa que eu ouvi desse cara fez muito sentido. Então, só pode ter coisa boa vindo mais ali na sequência. Porque eu falo, cara, são só ferramentas porque tem muitos outros conhecimentos que são necessários para desenvolver o projeto. Isso. Mas eles são fundamentais, porque hoje sem o software tu não vai desenvolver um projeto, né? Não vou fazer no papel de pão, né? Não vou fazer na folha vegetal, vou usar o software para desenvolver, né? Exato. Então, o software ele é fundamental, então por isso que a habilidade, conhecer os softwares, eu sempre comento, conhecer um software de CAD 3D é bom, mas se tu conhecer dois, tu vai ver que a forma de trabalho deles é a mesma. Tu vai criar um esboço, vai utilizar uma ferramenta para fazer uma revolução, né? Vai fazer uma extrusão, então tu vai ver que as ferramentas utilizadas no software são muito parecidas. Teve uma vez que um cara me perguntou, eu estou trabalhando no SolidWorks há 15 anos, como é que é ir para o Inventor? Aí eu disse para ele, é como se tu tivesse um Honda Civic por 15 anos e tivesse que ir para um Corolla. Exato. Tudo o que tem no Civic vai ter no Corolla, talvez não vai estar no mesmo lugar. É 2 dias. É 2 dias para pegar a mão. Eu senti isso na pele agora, né? Eu tava há 10 anos trabalhando com o NX lá e fazendo meus projetos como autônomo com o SolidWorks. E aí, entrei na empresa em Inventor. Cara, é 2 dias. 2 dias. É 2 dias, é pegar e ver o nome das ferramentas são parecidas, e as mesmas estão no mesmo lugar, muda uma coisinha que o outro ali, logo tu já pega o jeito. Então, saber que as ferramentas são parecidas, aprender pelo menos 2, porque aí tu não perde nenhuma oportunidade, né? Aparece um projeto bom para fazer, aí o cara é aluno do Fábrica de Projetistas lá, aprendeu a desenvolver um projeto, uma ponte rolante, aparece um projeto, uma ponte rolante para fazer um baita de um faturamento, e aí o cara, não, mas esse software aqui eu não sei, eu só sei Inventor, SolidWorks eu não sei, ou só sei SolidWorks, perdeu o faturamento. Aí perdeu o faturamento. Aí vai ter que fazer uma parceria com outro colega, tal, né? Vai ganhar também. Vai ganhar uma partezinha ali, uma parte. uma parte. Então o cara é saber, ou dentro de uma grande empresa, né? Eu estava numa empresa no setor automotivo, trabalhando lá há 10 anos, surgiu uma baita de uma oportunidade para mim. Imagina se eu nego essa oportunidade, porque não estou acostumado a mexer com esse software. Tá limitado. Não dá, né, cara? Tá limitado. Por isso que eu digo, o software é só uma ferramenta. É isso aí. E tu não vai perder para uma ferramenta, né? O cara não pode perder para ferramenta. Eu não vou perder para uma furadeira, usa a furadeira Bosch e vê outra furadeira, nossa, aqui eu não estou acostumado. Não, vai empatar com cara? quem? Se eu perder para ferramenta, vai empatar com quem, né, cara? É isso aí. Isso que tu falou de saber mexer no programa é muito importante. A parte do CAD e a parte do CAE, né, do Computer Aided Engineering, porque fazer na tentativa e erro é muito caro, cara. Tu sabe onde que o software de elementos finitos foi inventado? Imagino na indústria de navio. É verdade.
Eu já ouvi falar. Porque fazer navio na tentativa e erro é muito caro, cara. É muito caro. É verdade. O Avelino fala. O Avelino é o cara que tu cita aí. E pra mim é a referência em elementos finitos também. Provavelmente foi o Avelino que eu ouvi falar que o Kai iniciou na parte do tentativa e erro é muito caro. E aí eu vou puxar um pouco do que tu falou. É muito importante o cara saber produzir uma coisa e não só com... Por que tu fala perfil padrão? Só para quem está nos assistindo não saber do porquê que ele insiste tanto em perfil padrão. No Fábrica de Projetistas ele mostra os catálogos da Gerdau, mostra os catálogos de elementos de máquinas. Por quê? Porque é isso que está disponível no mercado para a gente usar. A gente precisa usar em nossos projetos mecânicos o máximo de perfil padrão possível. Por quê? Porque é mais barato. Se tu manda pegar e manda cortar uma chapa e fazer um O-ring dessa chapa, vai sair mais caro do que se tu comprar um O-ring. Se tu mandar usinar uma peça e ela tem uma geometria aqui. Agora, essa geometria é composta por uma barra grossa e uma barra fina. E se tu substituir essa peça aqui por 2 barras padrão, uma grossa e uma fina cortada, soldar as duas, é mais barato. Porque o perfil padrão é tudo mais barato para conseguir viabilizar, né? Eu não vou mandar usinar um parafuso, né? Se eu tenho ele padrão no mercado, né? A não ser que seja algo grande que não tenha no mercado, né? Um tamanho, uma dimensão especial que não tenha no mercado. Mas se eu tenho no mercado, vai sair muito mais caro para mim usinar uma peça, fazer um parafuso. Mesmo assim, se chegar à conclusão que eu vou precisar de um parafuso muito mais longo do que o que tem no mercado... tem que ter alguma outra solução, tem que ter uma barra roscada, tem que ter alguma outra. Projeto, né? Modifica o projeto, tá na tua mão, cara. Isso aí. Tá na tua mão. Por isso que o projetista, por isso que eu falo assim, que, cara, é difícil a inteligência artificial substituir, porque o projetista, cara, ele tem conhecimentos que ele pode conseguir diminuir o custo em diversas informações, entendeu? Então, tem uma informação de que lá na fábrica essa máquina aqui está sendo muito utilizada, ou foi obsoleta, ou chegou a máquina nova, eu tenho informações que eu sei que ali vou ter um custo menor. Ou o material, eu sei que está faltando tal chapa, ou a chapa de tal material aumentou o preço aqui, então eu vou utilizar o outro material aqui. São muitas variáveis que um projetista pode utilizar para diminuir o custo de um projeto e que, cara, é quase impossível, né? Algo tá por dentro assim de todas as variáveis existentes, né? Claro, mas assim, outra coisa, aqui a gente falou sobre disponibilidade de máquina, e aí para ter a disponibilidade teria que estar ligado um MES na máquina, teria que ter o CLP nessa máquina para alimentar isso aí, né? Teria que ter, para eu ver pessoas, por exemplo, caminhando, eu teria que ter os robozinhos, aquele passando na fábrica, como é que é o nome? Os do Elon Musk? Não, o robozinho, aquele para transportar os pallets. Esqueci o nome. O transportador rebocável ali. Esqueci o nome, mas eu teria que ter o robozinho aquele para eu identificar as pessoas. E isso tudo não representa tudo que existe no chão de fábrica. Porque, por exemplo, assim, para tu fazer um projeto, às vezes tu olha para uma pilha de sucata e tu vê, nossa, disso aqui, dessa sucata aqui, eu olho ali aquela chapa ali, é bem o que eu preciso fazer minha base. Isso aí precisa de uma flexibilidade, de uma combinatividade que simplesmente tu não desenvolve com uma linha de programação aí exatamente isso que tu falou aí, cara. Eu disse para um aluno meu que me reclamou assim, na empresa onde eu trabalho aqui, o meu chefe pede seguidamente para eu ir verificar os materiais que a gente tem disponível ali para fazer o projeto. Aí eu não consigo fazer o projeto da melhor forma. Eu disse, cara, essa é uma baita de uma engenharia, essa é a melhor forma, entendeu? Porque assim, tu tem ali produto, tu tem vigas lá que estão na tua prateleira lá, tu tem barras que estão na tua prateleira, cara, tu utilizar o que tu tem ali, que tu não vai ter que gastar, é uma engenharia, entendeu? É uma engenharia tu utilizar o que tu tem, tu tem isso aqui disponível e disso aqui tu vai ter que desenvolver um projeto. É uma engenharia também, né? Até mais difícil do que tu pegar o melhor, né? Vou pegar o melhor perfil para minha aplicação, vou comprar. É mais simples do que tu ter que utilizar aquilo que está disponível. Então, tu está usando mais ainda a engenharia para fazer. Se tu estiver esperando chegar nas condições perfeitas, não vai fazer nunca. É aquele negócio que o pessoal fala até de quem vai começar no mundo digital, né? Se tu não está envergonhado do teu primeiro produto, tu demorou demais para começar. É isso aí. Então, ao invés de ficar esperando as condições perfeitas, é melhor vai lá e faz. Claro. Isso é para tudo, né? Para tudo. E aí, para fazer automação, existem alguns pré-requisitos, né? Obviamente que a família de produtos tem que estar padronizada, como tu comentou. Sim. Mas, se eu fosse dizer, por exemplo, eu diria,
eu preciso que as pessoas que são as decisoras, elas queiram mudar. Porque no processo de consultoria, quando alguém vai trazer alguma coisa nova para a empresa, se a pessoa não quiser mudar, não tem o que consiga ser feito, certo? Então eu preciso desejar até a mudança, preciso ter um sistema CAD, pode ser 2D, porque eu tenho como fazer Lisp, né, no AutoCAD. Não só no AutoCAD, mas os substitutos do AutoCAD, aí o ZWCAD, o pessoal gosta de usar também suporta Lisp e os outros também. Eu preciso ter um produto que seja configurável para eu poder usar essa automação, né? Até para não só a parte de configuração, mas geração de documentos também. E eu preciso ter um certo tempo dedicado para eu poder entender como que funciona esse fluxo de trabalho novo. Porque se eu até digo que quero mudar, mas não acho tempo para isso, aí está todo mundo ocupado e aí não acontece nada. E eu enxergo que tu pode entrar também, mesmo em locais que não tenham famílias de produto, tá? Por quê? Porque além de tu poder auxiliar no desenvolvimento dessa família de produto, dando dicas de como a pessoa pode padronizar aquele produto, porque tu já ter participado, né, de tantos produtos padronizados, tu consegue enxergar, mesmo que não tendo conhecimento total daquele equipamento, ver padrões naquele projeto que a pessoa pode, né, dar dicas de como eles podem fazer para criar a família. Então, daqui a pouco já é o primeiro passo. Mesmo que a pessoa não tenha uma família de produtos, entrar em contato contigo para tu auxiliar na criação dessa família de produtos. Com certeza. E também, não só na padronização de produtos em si, mas tu consegue automatizar as tarefas do dia a dia do projeto. Então, mesmo em projetos especiais, tu consegue fazer a automatização nas tarefas. Consigo fazer ganhar tempo. Isso. Então, a pessoa que mas a minha empresa não tem uma família de produtos, não é por isso que ela não pode ter ganhos com a automatização dos processos. Com certeza. Como eu falei, toda empresa que tem engenharia consegue se beneficiar com a automação. Só é uma questão de ver qual tipo de automação. Né? Mas, com certeza, se tem engenharia, tem hora para ser ganha. Eu acredito que quanto maior a engenharia, mais tem para ganhar. Opa, e como? Mais tem com certeza, com certeza. E são muitos ganhos. Cara, meu Deus do céu. É reduzir retrabalho. É diminuir o meu estoque em processo de engenharia. O que é estoque em processo? É um ambiente multiprojetos, né? Tem um cara que está trabalhando em 3 projetos. E às vezes cada projeto tem um gerente e ele responde para quem grita mais alto. Às vezes o cara que grita mais alto começou o projeto por último e é o que vai terminar por primeiro. Então, eu ganho em padronização. Aquilo que eu falei eu fiz um produto há 10 anos, agora eu vou fazer o produto de novo. Bom, para começar, eu já deveria ter o produto no meu histórico, né? Mas se ele não está no meu histórico e eu vou fazer ele de novo, o bom é que eu não entregue para o cliente produtos diferentes, se os parâmetros são os mesmos, né? Então, hoje, tu chega e tu dá um produto para 2 projetistas fazer, com os requisitos do cliente, dá esses 2 aqui, e só diz para ele, configura aqui, esses parâmetros aqui, coloca, faz assim, tu vai entregar para 2 projetistas diferentes, tu vai ter 2 produtos diferentes. Às vezes está diferente até no dimensional. Eu vou discordar de ti agora. Ué? Tu vai ver. Vamos ver. Que o cara fez o prazo, faz o fábrica. Não, que o cara fez um produto há muito tempo atrás, entregou para o cliente, que é ruim ele entregar diferente agora. Entre aspas, é ruim se ele piorar, mas se tiver melhorias, pode ser bom, mas indicando melhorias. Sim. Só que muitas vezes, aí eu vou concordar contigo, eu discordei para chamar a atenção mesmo, mas vou concordar contigo, que muitas vezes vai haver piorias, porque ele não tem o histórico lá do outro, como tu falou, ele não viu o histórico do outro. E aí, um dos passos, o último passo, né, tu que foi aluno do Fábrica, o último passo dos meus projetos mecânicos, eu sempre falo, que mas na entrega técnica, a última tarefa lá, tu escrever as lições aprendidas naquele projeto. E o que são as lições aprendidas? É coisas que tu errou naquele projeto, coisas que tu melhorou e coisas que tu poderia ter errado. Entendeu? Que tu não errou, mas que... Incidente. Olha, cara, se eu não tivesse visto isso aqui, poderia ter dado errado aqui, né? E aí tu citar coisas ali. Então, se não existiu isso, muito provavelmente um projeto novo sendo feito por uma nova pessoa, que não foi a mesma que fez aquele anterior, pode ser pior. A chance de cair nesses erros que o cara se livrou é grande. É alta. E aí o cliente lá vai receber um novo projeto, que é a princípio melhor, né? Uma nova concepção, mas com defeitos que o outro não tinha. Exato. Muito importante, cara. Show.
E eu queria que tu dissesse para mim, tu comentou de um livro, e eu não lembro o nome do livro, eu quero que tu refale, né, sobre aquele livro sobre CAD que eu achei importante, um livro antigo falando sobre sistemas CAD, que a princípio é algo atual, mas que não é tão atual assim, né, porque o AutoCAD foi criado lá em 1980 e poucos, o SolidWorks em 94 ou 95, por ali. Então, eu queria que tu me citasse esse livro, se tem mais algum livro que tu recomenda aí, né? Esse livro é o Mastering CAD-CAM, do Ibrahim Zaid. Zaid é um indiano lá que os indianos, em termos de TI, eles já dominaram tudo 1000 vezes em cima da gente, né? E, inclusive, essa parte de automação, os indianos são muito bons. E esse livro foi o livro que me abriu os olhos em como operar bem um sistema CAD, tá? Para projeto, tá? Deixa eu até expandir um pouco em cima da tua pergunta, tá? Tem alguns livros, algumas literaturas que eu entendo que se alguém tivesse me falado depois de terminar o curso de Engenharia Mecânica para dar uma olhada, eu teria ganho bastante na minha jornada, tá? Economizado em horas, né? A Meta, do Goldratt, é um livro que praticamente mudou a minha vida depois de ler, porque eu consegui entender a parte de fábrica e de negócio muito mais como realmente acontece, né? E, dando um spoiler, é mais ou menos a extrapolação de conceitos da física para o mundo dos negócios. Com uma visão de negócio mesmo, uma visão de negócio. Então fica a dica da leitura. Falei do CAD, falei da Meta. O livro que me ensinou sobre gestão de desenvolvimento de produtos é o livro chamado Gestão de Desenvolvimento de Produtos, do Rosenfeld, que é ensinado em muitas cadeiras para os graduandos de engenharia de produção sobre como gerir uma área de desenvolvimento de produtos. Então, não é à toa, Eric, que muitos gestores de engenharia não são engenheiros mecânicos, porque a gente aprende a técnica e não aprende o método. Então, quem fez o fábrica está muito na frente, porque tem um cara com mais de 15 anos de experiência em projetos mecânicos, então tu está proporcionando um atalho para toda essa galera. Agora, e quem não estudou? Quem não estudou pode aprender. E quem não estudou, quem não sabe do fábrica, vai acabar entrando em engenharia, vai acabar entrando no departamento, mas ele vai seguir sempre na técnica, entendeu? Porque ele não entende o conceito do processo. Exato. Então, nesse livro, que é a Gestão do Processo de Desenvolvimento de Produtos, ele explica esse modelo unificado de PDP e explica todas as etapas, então é muito válido. E quem não conhece os processos, quem não conhece o método, só consegue trabalhar dentro de uma empresa, dentro de uma equipe. Mas tu não vai conseguir ser um autônomo, tu não vai conseguir empreender na área, porque tu não vai conseguir pegar um problema e transformar ele numa solução através de um projeto sem tu ter método. É que quando tu está numa empresa, tu está num compartimento. Quando tu está numa empresa grande, o pessoal diz que usei essa expressão literalmente, é uma empresa muito compartimentada, que é o quê? A tua atuação é daqui até aqui, e tu faz daqui até aqui, sempre. Só que quando tu vai atuar como um autônomo, como um freela, tu precisa desde o início ao fim, como tu ensina. Então, esse gap pode ser mitigado facilmente entendendo o fábrica, fazendo fábrica, né, ou estudando os conceitos do início ao fim. E é nessa literatura que eu acabei de passar, do Rosenfeld, Henrique Rosenfeld, com Z, que ele mostra esse conceito aí, bem legal. E falando de livros para a área de projetos mecânicos... O que tu recomenda? Eu não tenho como não citar, cara, o Projetistas de Máquinas e o Desenhista de Máquinas da Protec, que são bíblias, né, da área da engenharia, mas que não são livros que vão te ensinar um passo a passo para desenvolver um projeto. São muitas tabelas ali e que tu pode consultar, são livros de consulta, né? Assim como o Casillas, é um livrinho assim desse tamanho, amarelo com azul, que é muito bom para consulta com tabelas para projeto mecânico. E aí, livros de desenvolvimento de projeto, a gente tem o do Shigley, Projetos de Engenharia Mecânica, tem o Norton, que é Projeto de Máquinas, né, que são muito bons também. E tem um livro, cara, de um professor meu da faculdade, que já é falecido, Ademar Gilberto Gres. Ele tem um livro sobre resistência de materiais e vasos de pressão,
que é um livro maravilhoso, né, cara? É um compilado. Quem vai trabalhar com vaso de pressão tem o passo a passo ali da ASME. Quem quer trabalhar com resistência de materiais ou vai fazer validação de projetos, inclusive eu mostro, né, esses passos lá dentro do Fábrica, tu vai fazer a validação de projeto, tu saber qual é a fórmula do cálculo analítico ali para tu poder comparar com o resultado que tu tá tendo no software. Opa. Então é um livro muito bom, né, que foi meu professor na Unicinos, o Ademar Gilberto Gress. Fica a dica aí, pessoal. Muito bom. Bem legal. Outros livros bons também, né, para quem vai trabalhar com análise de elementos finitos, né, quer conhecer mais a teoria da análise de elementos finitos, é do próprio professor Avelino Alves Filho, né? Tem 3 livros. Tem 3 livros, inclusive fala sobre análise não linear. Exatamente, que é bem difícil. Eu fiz... Não é barbado. Meu TCC na graduação foi sobre análise não linear em polímeros. Em polímeros ainda. Não é moleza. Um outro livro que é um pouco esquecido, mas não tem muito... mas é um pouco esquecido, mas vale muito a pena a literatura, que é o livro de 2 autores chamados Paul e Bates, que é Projeto na Engenharia. Não sei se você já ouviu falar. Mas tem... Paul é P-A-H-L, não é Paul de Paul. Mas vale muito a dica também, um livro muito bom. Boa. E eu gostaria de mostrar, aproveitar, já que tu trouxe a ponte rolante que tu faz no Fábrica, eu gostaria de mostrar um vídeo que a gente mostrou um pouco do que se tem como ganhar em automação, num exemplo como o da ponte rolante, porque são muitos parâmetros. Para eu ter que, por exemplo, alterar uma distância entre o vão do prédio, vou colocar por baixo, são uns 25 conjuntos, mais ou menos, conjuntos e peças que tem que ser alteradas. E aí, vamos dar uma olhada aí no vídeo, como que fica com um toquezinho de automação. Boa, nada como ver as coisas na prática, né? Isso aí. Vamos ver. Então tá, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida ou gostariam de aprender mais sobre algum conteúdo, por favor, comentem aí no vídeo abaixo, que a gente usa esse conteúdo como ideias para o próximo vídeo na nossa série de conteúdo, certo? É isso aí, muito obrigado, né, por ter assistido e acompanhado até aqui. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, né? Eu tenho o meu canal, Enge Eric Souza, tenho no Instagram também o meu perfil, @enge.ericsouza, né? Para quem já sabe, quem já me acompanha, sabe que eu sou professor do Fábrica de Projetistas, que é uma formação completa em projetos mecânicos. Então, se tu não atua ainda com projetos mecânicos, tu entra na formação, tu vai ter totais condições de poder atuar e aí trabalhar dentro de engenharias e aí sim conhecer toda essa parte de desenvolvimento de projetos e aí aplicar automação de projetos. E se tu já atua na área, tem muitos conhecimentos ali, como essa metodologia prática para tu desenvolver projetos que ainda não tem experiência. E também essa parte de análise de elementos finitos para tu validar os seus projetos, ter mais segurança, ter mais confiança nos projetos que está desenvolvendo. E se tu já atua com projetos, eu acho que vale muito a pena entrar em contato aqui com o Vinícius e começar a aplicar automação aí nos projetos de vocês. Cara, foi um prazer enorme ter participado aí do podcast. Obrigado aí pelo convite. Vinícius, que foi aluno lá da primeira turma do Fábrica, agora me convidou aí para participar do podcast. Foi muito legal, muito bacana. E acho que foi um baita conhecimento aí que foi divulgado, tem muito pouco disso, tá? No Brasil tem muito pouco. Essa troca, né, cara, de conhecimentos que o cara não encontra em qualquer lugar, né? E aqui a gente conversou aí sobre assuntos de engenharia, assuntos de automação, assuntos de desenvolvimento de projeto. Eu tenho certeza que quem assistiu ali gostou bastante. Isso aí, nos siga no @Ponte Automação, é PONT, como ponte, só que sem o E, Ponte Automação. E espero poder convidar o Eric de novo para a gente voltar a conversar em algum futuro momento sobre outro assunto. Gostaria de agradecer a presença aí, pessoal. Muito obrigado, bom descanso. Até mais. Isso aí, até mais. Abraço. Valeu.